O cirurgião morto e desmembrado na Tailândia terá ameaçado de morte Daniel Sancho, o homicida confesso do crime. A polícia tailandesa encontrou mensagens com as ameaças no telemóvel do suspeito. No momento em que Daniel Sancho confessou às autoridades a autoria do homicídio do cirurgião Edwin Arrieta, explicou também que teria sofrido várias ameaças por parte do médico colombiano, vivendo uma relação de terror com o homem. Um cenário parcialmente confirmado pelas autoridades tailandesas, que encontraram no telemóvel do suspeito mensagens nas quais o médico ameaçou de morte o jovem espanhol caso este terminasse o relacionamento. A informação foi hoje avançada pelo jornal El Periódico, que cita um dos líderes da investigação. A imprensa tailandesa já tinha avançado que Arrieta tinha ameaçado o jovem espanhol com a publicação de fotografias comprometedoras se este cortasse a relação que tinham iniciado há um ano. As autoridades continuam a recolher os factos que tragam clarificação sobre o caso que envolveu a morte do cirurgião colombiano às mãos de Daniel Sancho, jovem de 29 anos e filho do conhecido ator Rodolfo Sancho. O jovem matou e esquartejou o cidadão colombiano, espalhando as diferentes partes do corpo na ilha turística de Koh Phangan. A polícia tailandesa acredita tratar-se de um crime premeditado, uma tese que dizem ser reforçada com as imagens das câmaras de vigilância e um recibo no qual é possível verificar a compra de luvas, material de limpeza e ainda uma faca na véspera do crime. Daniel Sancho arrisca ser condenado a uma pena de morte caso não seja extraditado. Um cenário que a família da vítima quer impedir a todo custo, exigindo justiça às autoridades da Tailândia. Ele não desmembrou apenas o meu irmão, mas toda a minha família. Queremos que se faça justiça, que a morte do meu irmão não saia impune. A família de Daniel Sancho emitiu hoje um comunicado no qual lamenta a morte do médico colombiano, afirmando que não irão prestar qualquer tipo de declarações sobre o caso, que chocou Espanha, Colômbia e Tailândia. Um estudante brasileiro foi detido no Paraná por alegados abusos sexuais a mais de 300 crianças. O suspeito utilizava perfis falsos nas redes sociais para atrair vítimas. O suspeito, de 26 anos, foi preso em casa, em Foz do Iguaçu. A polícia investiga se ele usava conhecimentos de psicologia para convencer crianças a gravar e enviar para ele vídeos íntimos. Ele aliciava essas crianças por meio de jogos. E aí ele fazia uma troca. Ele oferecia aquelas moedas virtuais, prêmios, presentes para a criança em troca, da criança mandar fotos de nudez ou fazendo atos sexuais. A polícia encontrou na casa do suspeito cerca de 2.000 arquivos com imagens de exploração sexual infantil. Em centenas deles, o próprio estudante aparece abusando de crianças. Os casos em que o suspeito alicia e obriga crianças a gravar vídeos também serão enquadrados como estupro de vulnerável. Ele deve responder ainda por produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. A investigação tem apoio da Polícia Federal. A suspeita é que o preso, que não teve a identidade revelada, alimentava uma rede internacional de pedofilia. No momento da prisão, ele admitiu os crimes. Agora nós temos um segundo passo, que é um dos mais importantes. Identificar essas vítimas, saber onde elas estão, porque realmente os pais precisam ser informados do que a situação de risco em que essas crianças estão. A polícia alerta, os pais precisam ficar atentos e acompanhar o que os filhos fazem na internet. Sempre acessem os celulares dos seus filhos, os computadores, para que, caso ele esteja passando por uma situação dessa, ele possa levar ao conhecimento dos pais e eles possam procurar a delegacia de polícia. Foi criado um corredor humanitário temporário no porto do Mar Negro. Na sequência de vários bombardeamentos, a Ucrânia ordenou hoje a evacuação obrigatória de Kupiansk. Os ataques intensificaram-se nas últimas semanas na zona de Kupiansk, em Kharkiv. Foi uma das várias cidades e vilas libertadas em setembro pela Ucrânia e que tem sido palco de violentas investidas russas. A última terá provocado 2 feridos entre civis. O Ministério da Defesa da Rússia garante que as tropas conseguiram capturar posições ucranianas. Em seguida, Kiev ordenou a evacuação obrigatória da cidade e arredores, dizendo que, apesar de estar a conseguir fazer frente, o inimigo está a concentrar os principais esforços nesta região.
Já em Nova Kakhovka, um civil terá morrido durante um bombardeamento de artilharia, mas de responsabilidade ucraniana. Um outro ataque russo com drones na zona ocidental de Rivne não provocou vítimas, mas terá destruído um depósito de combustível. Moscovo diz ainda ter abatido 13 drones ucranianos, 11 perto da Crimeia e 2 que voavam em direção à capital russa. Em Zaporizhia, onde ontem foi noticiada a morte de 3 pessoas, sabe-se hoje que há um bebê de 11 meses entre os 9 feridos dos mais de 80 bombardeamentos feitos pela Rússia. No meio da tragédia, há, no entanto, uma boa notícia. A Ucrânia anunciou a criação de um corredor humanitário temporário para ajudar navios presos no porto do Mar Negro. A Marinha Ucraniana diz que o corredor transparente começou a funcionar esta quinta-feira e que os primeiros barcos com câmaras a bordo poderão usá-lo dentro de dias numa espécie de missão humanitária. Quanto à situação na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, foi hoje anunciado que, afinal, o governo polaco tenciona enviar até 10 mil soldados de forma a conseguir assustar o agressor. Olhemos agora para outros destaques da atualidade internacional. Um homem identificado pelas autoridades norte-americanas por ameaçar Joe Biden foi abatido a tiro pelo FBI esta quarta-feira. O incidente aconteceu no estado norte-americano do Utah, horas antes de uma visita programada do presidente dos Estados Unidos. O suspeito foi morto quando os polícias tentaram prendê-lo em Provo, a sul de Salt Lake City. O suspeito foi identificado como Craig Robertson, um homem com cerca de 70 anos, apoiante de Donald Trump, que utilizou as redes sociais para fazer as ameaças. O homem terá ainda publicado diversas fotos de armas de fogo. O centro de férias, que ardeu esta quarta-feira no leste de França, não cumpria as normas de segurança contra incêndios. As autoridades francesas concluíram que o edifício, um antigo celeiro recentemente remodelado, não foi alvo de inspeção de segurança, nem dispunha das características necessárias para receber pessoas. A Procuradoria de Colmar explicou ainda que existiam detectores de fumo, mas não em número suficiente para este tipo de estrutura. 11 pessoas morreram na sequência do incêndio que deflagrou num centro de férias para pessoas com deficiência numa cidade na Alsácia, no departamento do Alto Reno. O proprietário do centro está em estado de choque e não foi detido. O candidato às eleições presidenciais do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, 11 dias antes das eleições no país. Villavicencio foi baleado por desconhecidos ao sair de um comício numa ação de campanha na capital Quito. O candidato presidencial já se deslocava com proteção policial devido às várias ameaças que já tinha recebido. Villavicencio era um dos adversários e crítico do antigo presidente Rafael Correa. O ministro do Interior, Juan Zapata, garantiu que o ataque foi realizado por assassinos contratados, com um dos suspeitos do atentado a morrer após uma troca de tiros com a equipa de segurança de Villavicencio. Foi, entretanto, declarado estado de emergência no país.